Vamos lá, galera, vamos para finalizar a disciplina de epidemiologia no último módulo, onde nós vamos fazer uma consolidação do conhecimento de todos os módulos que foram ditos agora. Nós vamos começar com a coleta e análise de dados epidemiológicos, né? Que aí, por que coletar e analisar dados epidemiológicos? Para que a gente usa isso, né? Então, ponto-chave disso, elemento central em saúde pública, tá? Permite a compreensão de como as doenças se distribuem, sua frequência e seus determinantes. Como ela está se estabelecendo dentro de uma determinada localidade ou, muitas vezes, no país inteiro, ok? Então, para isso, é de extrema importância, elemento central, a coleta e analisar os dados epidemiológicos. Coletar, mas analisar, tá? O ponto-chave número 2 é que a gente vai tratar com prática baseada em evidências. Tá? Avalia o impacto de intervenções preventivas, terapêuticas e educativas, porque nós temos dados robustos que vão justificar as nossas práticas. E o resultado disso é fornecer subsídios sólidos para decisões de saúde pública e implementação de políticas estratégicas mais eficazes. Quando eu coleto, analiso dados, traço um planejamento de ações a partir de dados bem estabelecidos, ou dados primários ou dados secundários, eu vou dar robustez às minhas ações e às minhas propostas de ações para aquele determinado problema, determinado fenômeno, né? O entendimento desses processos garante ações mais eficazes na promoção de saúde e na prevenção de agravos. Então, essa frase é o que quero deixar marcado aqui nesse primeiro tópico. O planejamento é o início de tudo, tá? Então, dentro do planejamento, a coleta de dados, ela vai dar o pontapé inicial de todo esse processo. Porque a gente vai fazer a definição do objetivo, o que faremos para responder, exemplo, identificar áreas de maior incidência de dengue, grupos etários e fatores ambientais. Esse é o nosso objetivo. Então, se eu tracei o objetivo, eu vou aí criar metodologia de como chegar, aí a busca de coleta de dados. A seleção da população de estudo, né? Que definição de critérios de inclusão e exclusão, o foco em grupos de maior vulnerabilidade, exemplo, crianças, idosos, pessoas com comorbidades, né? E um alvo ao mapa com pontos de concentração, tá? O segundo, planejamento de coleta de dados também, garantindo a validade da amostragem, o cálculo do tamanho amostral, então aí os métodos estatísticos que a gente falou no módulo anterior, né? Então, vai depender se é uma pesquisa quantitativa ou qualitativa, se vai ter em base de dados primários ou dados primários ou dados secundários, desculpa, e aí isso vai favorecer o quê? O nível de confiança, a margem de erro e o poder do estudo, tá? Instrumento e procedimentos. Uma coleta padronizada e ética, grande importância nesse processo, tá? Então, pode ser a partir de questionários que vão ser estruturados, pode ser a partir de entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas, né? Então, a estruturada, ela já tem ela é mais objetiva, a semi-estruturada, ela dá, além da pergunta fechada, ela vai ter a possibilidade de abertura de perguntas abertas, né? Tá? As observações clínicas, a partir de exames, a partir de observação de realidade, ou dispositivos de monitoramento, tipo sensores, glucômetros conectados, então dados mais... E qual é o pilar essencial disso? Padronização dos instrumentos, tá? Então não esqueçam disso. Treinamento rigoroso e a ética no consentimento informado. Esses são os fatores importantes. As fontes e tipo de dados, né? De onde vêm os dados? Então, que aí, como eu falei, pode ser primário, obtido diretamente, e aí a gente vai ter maior controle sobre a qualidade do detalhamento, porque nós estamos coletando diretamente numa entrevista a um profissional de saúde, nós estamos pegando diretamente a partir do usuário, né? Ou secundário, que são registros administrativos e sistemas de informação. Como eu falei, foi falar no módulo anterior de sistema de informação, nós temos vários sistemas de informações que são alimentados pelo atendimento e pelos profissionais de saúde, né? E esses dados, a gente vai trabalhar em cima desses dados já, tá? Né? Que pode ser o DataSUS, SINAM, o ESUS, atenção básica, né? Tipos de dados, ele pode ser qualitativos, que vai ser sexo,
sintomas clínicos, etnia, só exemplos, né? Não necessariamente é só isso, ou quantitativos, idade, pressão arterial, nível de glicemia, peso, que são coisas mais objetivas, tá? O tipo de estudo ele pode ser longitudinais, acompanhamento ao longo do tempo, por exemplo, paciente diabético em reação à exposição desfecho, tá? Então vou acompanhar ele por um determinado tempo, durante um ano, e aí eu vou fazer uma avaliação sobre isso. Ou transversais, que é uma fotografia de saúde, por exemplo, prevalência de doenças crônicas e vacinação, ou vacinação, ok? Então aí é um estudo mais fotográfico de uma realidade. O estudo transversal, não. Então, a fotografia ela é pontual, então eu vou pegar num determinado momento. O transversal eu vou acompanhar essa pessoa por um certo tempo. O processamento e limpeza de dados é o básico da análise robusta, né? Garantir a precisão e integralidade das análises. É uma etapa crítica, né? Então, identificação do tratamento e inconsistência, então vou analisar se tem alguma inconsistência nos dados coletados. A gestão de dados ausentes, então eu vou verificar que faltou algum dado estabelecido. E a codificação adequada das variáveis que podem interferir nos dados finais, na análise final dos dados, tá? A entrada e a organização de software hoje, né? O SPS2, o Stata, são todos programas, softwares que vão dar estatísticas, que vão nos dar uma resposta. Então, eu jogo os dados nesses sistemas e eles já analisam para a gente, né? Já nos dão... a gente vai analisar em cima dos dados que vão ser estabelecidos ali e o resultado é a geração de relatórios mais confiáveis, tá? A análise descritiva e a análise inferencial, a diferença é a análise descritiva é descrevendo a população padrões, né? Então, a caracterizar a população estudar e identificar ocorrências de doenças. Aí a gente vai trabalhar com tendência central, que é média, mediana e moda, tá? Ou dispersão, desvio padrão e amplitude, e frequência absoluta e relativas, tá? Visualização dos dados em tabelas, gráficos, barras, facilita a interpretação e comunicação dos dados. A inferencial é investigando relações causais e testando hipóteses, tá? Então ela permite generalizar os achados de amostra para a população e buscar relações. Então aí vão ter testes comuns que a gente vai trabalhar em cima deles. E aplicações práticas que a gente vai colocar, tipo, onde aplicamos a epidemiologia? Monitoramento de surto de dengue é um ponto, identificação de áreas de maior incidência, mapeamento de padrões de transmissão, e planejamento e execução de medidas de controle do Aedes aegypti, né? Então são ações que a gente pode fazer. Ou doenças crônicas, tipo diabetes, né? A avaliação longitudinal da adesão de tratamento de hábitos de vida. Então, se a pessoa conseguiu aderir a adesão ao tratamento de qualidade de vida durante um determinado tempo. O cálculo de risco de complicações cardiovasculares também, né? Políticas de saúde, monitoramento de campanhas vacinal, então exemplo, né, que a gente viu durante a Covid, isso, então todo caso era notificado, então todo caso virava um dado que depois virou uma informação, né? Então, mas todo caso de Covid era, porque Covid virou, né, uma doença de notificação compulsória, então todo caso. Então por isso que a gente via dados mudando todo dia e a gente conseguia ver, né? E pesquisa sobre determinantes sociais de saúde, alimentação, atividade física, tá? O diagrama de fluxo de dados, né, como a gente já falou, então ele é um ciclo de epidemiologia, porque ele é visual e ele nos dá, visualmente facilita na análise desses dados, porque a gente vai ter ali, né? Então, para concluir todo esse processo, né, a mensagem final todos esses módulos, né, coleta e análise de dados epidemiológicos são pilares da saúde pública, tá? E no cuidado em saúde no Brasil, tá? Por quê? Ele foca na qualidade, integração do planejamento detalhado, instrumentos padronizados, fontes confiáveis e técnicas. Então ele vai utilizar de diferentes instrumentos para fechar e não dar tanto viés de pesquisa. Então é um processo metodológico bem estabelecido, que, claro, nós como profissionais de saúde temos que entender esse processo para que a gente possa cada vez mais aplicar isso na nossa prática profissional, tá?
Vai levar isso a ações mais efetivas, porque quando eu tenho uma análise real do processo de saúde e doença da minha comunidade, eu vou conseguir criar estratégias mais eficazes na redução de certos quadros e, com isso também, enquanto gestão, gerar políticas públicas e programas mais focados. Além disso, a gente também tem uma redução, um controle melhor dos gastos, né? Porque a gente vai ter um gasto mais específico para aquilo que é mais necessitado, ok? Então é isso, gente. A epidemiologia, então, é todo esse arcabouço, entender que todo esse processo. Espero que vocês tenham entendido e um abraço a todos.